Beleza, galera? Então aqui a gente tem uma questão do Enem de 2012 que diz o seguinte, o enunciado é o seguinte. Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada, que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequada para a plataforma em termos da medida L do lado da base do estado. E aí, a pergunta da questão, o X da questão, é que qual é a medida R, qual é a relação entre R e L, desculpem, o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Beleza? Aqui, através de um post-it que eu vou pregar aqui, eu fiz uma representação bonitinha que representa essa medida de segurança. Então, qual que é a medida de segurança? A base de escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma, tá bom? Então, integralmente apoiada, quer dizer que ela não pode passar ou sobrepassar a medida da plataforma, que no nosso caso aqui, no caso do exemplo, a medida circular, e a medida da estátua, a medida quadrada, beleza? Então, essa medida D, essa medida L, posteriormente eu vou explicar, mas por enquanto é isso. Então, vamos analisar as questões. A primeira alternativa fala que R tem que ser maior que ou igual a L raiz de 2, L sobre raiz de 2. A alternativa B fala que R tem que ser maior que ou igual 2L sobre π. A alternativa C fala que R, que é o raio, deve ser maior que ou igual a L sobre raiz de π. E a alternativa D fala que R tem que ser maior que ou igual a L raiz de 2. E a alternativa E fala que R tem que ser maior que ou igual a L sobre 2 raiz de 2. Beleza? Então, aqui a gente tem a representação. E a partir desse post-it eu vou explicar a resposta. Só um minuto. Usando o mesmo post-it, a gente vai fazer a seguinte relação. Essa daqui é a medida da diagonal do quadrado, beleza? A medida da diagonal do quadrado, nesse caso, é a mesma medida do diâmetro, tá bom? Então, a gente quer achar qual que vale a medida R e qual a relação dela com a medida L, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que a diagonal do quadrado é igual a L raiz de 2. Ah, mas como descobre isso? A gente pode descobrir através do teorema de Pitágoras. Qual que é o teorema? Que é a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Só que nesse caso, a nossa hipotenusa é a medida D. A nossa hipotenusa é igual a diagonal. E L, no caso, é igual ao nosso cateto. Então, nosso L é o cateto e nossa hipotenusa é a diagonal. Então, a hipotenusa ao quadrado aqui é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual, somando, 2L ao quadrado. Hipotenusa é igual, transforma em raiz de 2L ao quadrado, ok? Então, qual que é a nossa hipotenusa? A hipotenusa, que é a nossa medida da diagonal do quadrado, é igual a L raiz de 2. L2 tem raiz, então fica L raiz de 2. Tranquilo? Diagonal, L raiz de 2. A gente sabe que o raio é igual a diâmetro, que nesse caso é igual à medida da diagonal, sobre 2, porque o raio é a metade da diagonal ou do diâmetro nesse caso. Então o raio aqui, ele vai ser, qual que é a nossa medida da diagonal? L raiz de 2. L raiz de 2 sobre raiz de 2, beleza? Nesse caso, uma característica pitoresca, se pode dizer assim, é que normalmente essa seria a resposta. Só como a gente analisou as respostas, e eu vou mostrar novamente, não tem essa resposta aqui, que é R é igual a L raiz de 2 sobre raiz de 2, beleza? Então, a gente analisou, a partir das alternativas, não tem essa alternativa, como a gente pode perceber nas 5 alternativas. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode racionalizar inversamente. Por que inversamente? Porque normalmente a gente racionaliza para tirar a raiz quadrada do
denominador. Só que nesse caso a gente quer deixar a raiz quadrada no denominador para fazer parte da exigência da questão, para a gente achar uma alternativa correta e deixar o numerador sem raiz quadrada, ok? Então a gente vai fazer L raiz 2 vezes raiz 2 sobre 2 vezes raiz 2, tranquilo? Então L raiz 2 vezes raiz 2 dá L raiz 4. Raiz 4 a gente sabe que é 2, então dá L vezes 2. E 2 vezes raiz 2 é 2 raiz 2, tranquilo? Aqui a gente vai cancelar 2 com 2, desculpem. E o que a gente vai sobrar? Vai sobrar com L é igual a... que a resposta no caso, que R é igual a L sobre raiz 2. Voltando às nossas alternativas, agora eu vou explicar por que deve ser maior que ou igual. Então, a gente sabe que... aqui, olha, eu vou pegar uma caneta. Que o nosso raio, que vai ser mais ou menos isso daqui, nosso raio, beleza? Nosso raio, ele tem que ser maior ou igual, porque maior ou igual. Porque aqui na medida L, ok, a medida L, ela tem que ser inferior, logo a raio tem que ser maior. A medida L tem que ser menor, o raio tem que ser maior. Então, a partir das nossas alternativas, a partir da nossa resolução, a gente descobriu que a medida R deve ser maior que ou igual a L sobre raiz 2. Beleza? Então, a nossa alternativa correta é a letra A. E eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Qualquer coisa, a gente tá aí, tá bom? Obrigado, até a próxima.